Scryzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quinta temporada de Elite, porque começaram a sair algumas informações um pouco mais concretas. Também teve aquele teaser, né, primeiro com a data de estreia, que é no dia 8 de abril, muito antes do que a gente imaginava. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre essas informações, alguns arcos que eu acredito que vão acontecer pelos vídeos que já foram divulgados, inclusive dos novos personagens, e também falar o que eu espero, principalmente depois do final da quarta temporada, que não foi das melhores. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E eu ainda vou falar muito de Elite no canal. Bom, gente, vocês pediram muito para eu falar sobre Elite aqui no canal, principalmente quando saiu o teaser com a data de estreia, que é dia 8 de abril, que é antes do que a gente imaginava. E nessa segunda-feira, dia 21, também saiu um teaser com um pouquinho mais sobre os novos personagens da temporada, que são interpretadas pela Valentina e pelo nosso brasileiro André Lamoglia. E além deles, a gente também vai ter um novo personagem. E também nessa segunda-feira, apesar dele não estar nesse teaser, a Netflix divulgou a descrição de cada um deles. A Isadora é descrita como a nova Imperatriz, o que a gente já pode imaginar que ela seria uma personagem equivalente ao da Carla. Eu acho que é inevitável essa comparação, pelo menos até a gente ver como que vai ser em cena e tudo mais, mas é óbvio que a personagem vão ter suas diferenças. Ela não vai ser só a nova Marquesita ou coisa assim, mas pelo que a gente pode perceber nesse teaser de divulgação dos novos personagens, é que ela tem um Instagram bem bombado, tem mais de 1 milhão de seguidores, e quando a gente viu ali o teaser da data de estreia, a gente via ela tocando na night e tudo mais. Então eu acredito que ela seja tipo uma DJ famosa e que consecutivo a isso também é bem influencer. Eu não sei se eles vão construir ela como uma pessoa que já vem de família rica ou que ela construiu o próprio império, talvez por isso eles falem que ela é a nova Imperatriz e não necessariamente que associe dessa forma com a Carla. E é interessante porque depois, na sequência, a gente tem a apresentação do Ivan, que tem ali o pai dele. Já vou falar sobre isso aqui, mas é interessante observar porque a gente vê que eles têm a vida bem diferente. E a Isadora, a gente vê que ela é muito sozinha, ela anda pela casa dela, a gente não vê absolutamente nada dos pais dela, a gente vê que ela tem sim uma vida de luxo, mas parece ser algo que ela construiu sozinha. Então eu não sei se necessariamente ela vir de família rica vai ser o foco, mas sim talvez a construção do seu próprio império. E tão jovem, né? Então o que eu posso imaginar com relação a isso é que a personagem, ela vai ter meio que uma personalidade de que ela sempre resolve tudo sozinha. Então pode ser que em algum momento ela tenha alguma problemática que precisa ser resolvida em coletivo e ela é mais individualista porque ela sempre se virou muito bem sozinha. E independência é algo extremamente bom, mas eu acho que eles podem mostrar a dualidade disso também. E aí, como eu falei, né, depois a gente tem a apresentação do Ivan e, segundo a descrição da Netflix, ele vai ser filho do jogador de futebol mais famoso do mundo. É interessante porque nesse teaser a gente vê ele inclusive falando em português e a gente vê que o pai dele adora uma farra e que bem provavelmente o responsável vai ser o filho. E ele pareceu ser um personagem bonzinho. Eu não sei se ele vai ser vilanesco ou se os reflexos da casa vai acabar fazendo com que ele tenha uma personalidade um pouco mais agressiva no colégio, até porque durante as filmagens da quarta temporada a gente viu que o elenco da quarta e da quinta colidiu em alguns momentos pelo que saiu de foto de backstage, e uma das fotos dava a entender que ele ia ser tipo o prodígio do Guzmán. Então eu imagino que ele tem algum tipo de personalidade parecida, mas ele agrega um arco um pouquinho interessante que eu tinha comentado no Twitter, porque quando saiu o teaser de divulgação da data, a gente vê que a Ari tá ali com o Samuel e ela dá uma olhada assim pro Ivan, mas ao mesmo tempo também dá a entender que o irmão da Ari também vai ter um interesse amoroso aí no Ivan, o que acaba acarretando mais uma problemática para a família. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco receosa por causa da repetição de arco, que é sempre o Samuel brigando para conseguir a garota e ela interessada no cara que é rico. Eu sei que isso faz parte da personalidade da personagem, mas espero que não fique muito repetitivo. Tá certo que aqui no caso o Samuel, ele não é amigo desse Ivan, ele vai ser um aluno novo, então pode existir uma rivalidade maior do que teve com os mães, já foi bem grande, né, lá na quarta temporada, mas é um arco que pode ser interessante. E achei interessante que ele fale português. Quero ver se ele vai falar ali o espanhol na escola, porque vai ser necessário, ou se ele vai para o inglês. Tô curiosa
curiosa pra ver como que vai ser isso. Então eu acredito que o Ivan, ele também pode ser um personagem mais dramático, muito pelas problemáticas do que ele passa em casa, talvez com o pai curtindo muita farra, né, não sendo um pai mais sério, vamos colocar assim, né, como a gente tem visto dos pais aí de elite que já apareceram. Tem todo o fato dele ser uma celebridade. Sabe que isso me lembrou, inclusive, em Rebelde, o quanto a Roberta tinha uma relação problemática com a mãe, principalmente por ela chamar muita atenção, ser uma pessoa na mídia. Então, eu penso que talvez poderia ser algo nesse sentido, não tô falando que seria igual, mas eu digo mais dele ter problemática na relação com o pai, ou sentir certo abandono pelo estilo de vida que o pai tem, né? Acho que ele pode ser um personagem profundo, pode ser um personagem interessante aí pra série. E o outro novo personagem, gente, pro Brasil é um pouco difícil falar esse nome, mas se chama Bilal. Não dá risada! Mas segundo a descrição da Netflix, ele é um menino misterioso que não se espera nada. É muito aberta, né, essa descrição, mas dá a entender que pode ser um personagem que vai surpreender. E o Bilal, ele é tão misterioso que não tem absolutamente nada sobre ele, além dessa descrição bem abrangente, né? Mas eu realmente espero que explorem muito bem o personagem e que de fato seja um personagem que surpreenda. Acho que Elite, principalmente depois da última temporada, precisa de coisas que revivam, que reanimem o público com a série. E obviamente eu tô falando sobre uma boa construção desses personagens, para que faça a gente gostar genuinamente deles, como fez com a gente lá na primeira temporada. Tem também toda a questão da representatividade, que é extremamente importante, porque Elite não tem muitos atores negros, os que tiveram saíram muito rapidamente, então eu espero que seja um personagem que eles persistam mais e deem mais foco nele, não seja um personagem que saia tão cedo, até porque a Netflix já tinha confirmado 5 novos personagens para a 6ª temporada de Elite, que já tá confirmada, obviamente, né, e são muitos personagens novos, o que provavelmente significa que a gente vai se despedir da maioria do elenco antigo, e isso envolveria a Kai, a Rebeca, o Samuel e o Omar, eles já estavam confirmados para sair nessa temporada, mas eu acredito que a maioria do elenco antigo vem com a confirmação no final, como foi do Ander e do Guzmán, que a gente não esperava, pelo menos não tinha nada oficial. Depois até o ator, ele acabou fazendo um vídeo se despedindo dos fãs e tudo mais, inclusive é bem capaz deles estarem segurando essa informação para não cair a audiência da série, assim, é uma especulação minha, mas com esse tanto de personagem novo confirmado, a gente pode imaginar que sim, que os personagens antigos não vão ter mais tanto tempo de tela, até porque, né, a escola uma hora acaba e dá a entender que Elite sempre vai persistir na história da escola. E aí a gente já vai para uma parte de expectativa. Eu sou super a favor de rotatividade de elenco, eu não tenho problema com isso, se óbvio for bem feito. Obviamente a gente tem apego com outros personagens, né, que já se foram, como por exemplo a Carla, que a gente vive falando até hoje, mas obviamente tudo depende da construção dos personagens. Esse novo elenco que entrou na última temporada não agradou tanto os espectadores, pelo que eu fui sentindo, né, tanto dos meus vídeos quanto no Twitter. Às vezes pode ser uma questão da história mesmo. Por exemplo, a Isadora já tem um fandom da atriz, né, a Valentina, então eu acho que ela vai ser bem recepcionada, e mesmo que exista a comparação com a Carla, eu acredito que vai ser uma história diferente e eu acho que pode surpreender. Então a gente precisa de mais personagens que façam a gente se apegar, como se fosse uma nova série, e eu acho que elenco rotativo, no final das contas, acaba sendo sobre isso. Talvez o maior problema desse elenco rotativo é que geralmente as séries, quando elas fazem isso, elas não fazem necessariamente uma transição de um elenco para o outro, que é o que Elite faz. Por exemplo, Skins, eles tinham 2 temporadas para cada geração. Aqui não, a gente vê que existiu a temporada, incluiu personagens novos, eles foram se despedindo e foi, até a gente chegar provavelmente nessa 6ª temporada com o elenco todo renovado. Então seria aí 5 temporadas pra gente ter de fato uma nova geração e ainda assim ter personagens que vão ficar, né, dessa 5ª, como pode ser o caso da Isadora, do Ivan e do Bilal. Não dá pra falar sério.
Ai, me perdoa. Eu não quero ser desrespeitosa com o personagem, gente, mas é foda. E lógico que também existe toda a descrença pelo que foi. A quarta temporada não foi muito bem recepcionada pelo público. É interessante até porque quando eu tinha feito vídeo sobre os 4 episódios que eu tinha recebido, até encaminhava legal a história, mas a finalização foi bem caótica e acaba que a conclusão da temporada não é uma boa conclusão. E eu digo também que eu fico com receio porque a morte do Armando aconteceu na quarta temporada e o Guzmán foi embora, então eles não têm como desenvolver muito isso, apesar de ter tido foto vazada e tudo mais. Eu acredito que eles podem utilizar esse fato para ser algo muito mais sobre o sentimento dos personagens, ser uma problemática para Mencia, até mesmo por ela se sentir culpabilizada pelo que aconteceu com a Ari, por causa desse cara que ela se envolveu. Então eu acho que o Armando ele pode vir como essa presença na série. Não sei se o assassinato dele vai ter algum tipo de desenvolvimento de fato, mas pelo teaser da data de estreia também dá a entender que ela ainda vai sofrer com a relação com a Rebeca, porque a gente vê que vão ter outras meninas interessadas na Rebeca e que existe um afastamento ainda entre elas. E existe provavelmente também uma possível repetição de arco com a Kai, né? A gente viu no especial dela que ela ainda é apaixonada pelo príncipe. Pelo teaser da data, dá a entender que ela ainda vai se envolver ali, vai ter ciúme do príncipe com outras pessoas. Então eu tô curiosa pra entender o desfecho dela. Eu sinceramente preferia que fosse sem homem, ainda mais depois de um homem tão tóxico como foi o Philip. Ainda mais depois da conclusão da terceira temporada, eu acho que a Kai pode encontrar seu rumo sozinha e ser talvez um rumo que ela almejava, né? Que ela fingia ser influenciadora. Às vezes a própria Isadora pode ser uma boa ajuda, não sei, porque afinal ela não é mais aluna, então não sei se encaixaria tanto aqui. E o Patrick, nesse teaser, né? Ele tá ainda super festeiro. Eu acredito que o arco dele pode colidir ali, né? Com a Ari, o Ivan e tudo mais. Mas eu também fico curiosa pra saber como que vai ser a relação dele com o Omar, porque o Omar, ele é o que tá mais aleatório aí no teaser. Enfim, gente, apesar de eu trazer as problemáticas que a série trouxe, principalmente com a quarta temporada, se a gente for ver, até a terceira foi bem positivo o saldo, então eu acho que é isso que também traz certa esperança. Mas ao mesmo tempo, eu preciso dizer aqui pra vocês, pelos bastidores me deu a entender que a quarta e a quinta temporada, elas foram gravadas quase que consecutivas. E eu acredito que a data ser tão recente assim, é muito por causa disso. Então, isso significa que eles provavelmente nem sentiram a rejeição sobre a quarta temporada, então não daria tempo pra mudar algumas coisas. Então pode ser que eles persistam em algumas problemáticas que já tinham na quarta, é uma coisa que me preocupa. Eu não quero ser desesperançosa pra vocês, pelo amor de Deus. Eu acho que Elite, de uma forma geral, a gente tem realmente uma temporada que não foi tão satisfatória, dentro de 3 que foram muito legais e que a gente foi curtindo, mas me preocupa sim, porque se continuar no rumo do que foi a quarta temporada, eu acho que seria melhor realmente encerrar a série, mas eu continuo esperançosa. Eu gosto de Elite, gosto da proposta, então o que eu espero é o melhor, mas tendo ciência dessas problemáticas que aconteceram. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês esperam para essa quinta temporada de Elite e também para sexta, né, que a gente já tem os personagens confirmados, não tem muitas informações, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!